Graça e paz, irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Provérbios. Retornando à nossa exposição, neste livro, Provérbios capítulo 3, leremos hoje a partir do verso de número 19 até o verso 35. Provérbios capítulo 3, 19 a 35. Eu estou lendo na NA, só para dar a versão. Obrigado, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e o enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro, e o seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança. E Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam. Estenda em sua mão, estando em sua mão o poder fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos agora, não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja ao homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Assim diz a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai Santo, a sua palavra foi lida e agora será explicada para o teu povo. Pedimos a tua graça, o teu auxílio, a condução do teu Espírito para que possamos receber a tua palavra e aplicá-la aos nossos corações. Dá-nos a disposição, o coração apropriado para este momento. Assim te pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, há poucos dias atrás nós recebemos determinada notícia de que determinada pessoa foi eleita e colocada como representante das mulheres na nossa nação. Só que no lugar foi colocado não uma mulher, foi colocado um travesti. Não só um travesti, né? Uma pessoa que deliberadamente tentou fazer a mudança de sexo, enfim. O que isso reverbera e destaca da nossa sociedade? De fato, há um descomprometimento com a realidade. Não há um compromisso sincero e genuíno de lidar com a realidade. Há um descasamento de fato, de propósito, de sentido das coisas, aos quais basta que o meu ser confere sentido à realidade. E na verdade as coisas não são assim. Deus criou todas as coisas, diz a Escritura, que Ele criou os céus e a terra com a sua soberania e determinou o sentido, o espaço, como devem funcionar as coisas. E o que isso demonstra para nós, o que confere sentido à realidade, não são as suas essências, mas sim aquele quem confere sentido a todas as coisas, aquele quem determina todas as coisas. Eu sei que estou sendo muito filosófico, mas observe que quando estamos tratando de sabedoria,
ele requer uma meditação mais profunda da nossa existência, daquilo que somos, daquilo que nós fazemos. E observe que o texto inicia: o Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos de todas as coisas. Qual foi o meio que o Senhor criou todas as coisas? A sabedoria. E se é com sabedoria, isso significa que o mundo carrega sentido. Mas não só um sentido em si mesmo, ele carrega propósito, ele é intencional. Deus fez tudo o que fez com intencionalidade, com propósito, com finalidade. Logo, não sou eu que confere sentido à realidade. Logo, não sou eu que interpreto a mim mesmo. Eu já sou uma coisa interpretada por quem criou. Porque quem confere sentido é aquele quem cria. Justo Gonzalez, um teólogo bem conhecido, ele diz que o mundo carrega propósito e sentido, e isso significa que ele carrega a identidade de quem o criou, a pessoalidade de quem o criou. Porque quem o criou foi uma pessoa, o Deus soberano, ao qual estamos adorando e bendizendo. Por isso, eu quero chamá-los a ter um compromisso nesta noite sincero com a realidade criada, com a sabedoria, para que possamos então lidar com a realidade de maneira adequada. Veja que não basta ter o entendimento de que 1 mais 1 é igual a 2. Isso já diz muita coisa, que o mundo ele é inteligível, você pode compreendê-lo, porque Deus fez com sentido, Ele conferiu sentido à realidade. Então o desafio para nós nessa noite é exatamente esse, de compreender a realidade criada do nosso Senhor Deus. Esse comprometimento com a sabedoria. Por isso o tema da nossa exposição nesta noite é: viva pela sabedoria que sustenta o mundo. Deus criou este mundo com sentido e com propósito, porque Ele criou com sabedoria. E a primeira verdade, então, que é expressa, porque Deus criou, sustenta e governa a vida pela sabedoria, Deus construiu o mundo. Isso significa que a sabedoria estruturou o mundo. Observe o verso de número 19. O Senhor, ele já começa dizendo que não é um Deus qualquer, é Yahvé. Yahvé criou com sabedoria, lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. É aquela verdade exatamente que quando Jó é confrontado e ele pergunta: onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos do mundo? Onde qualquer um de nós estávamos quando Deus criou todas as coisas, estabeleceu os limites. Quem disse o limite do mar? Quem estabeleceu o limite da terra? É o nosso Senhor. Ele quem fez tudo isso. Ele fundou o mundo, ele estabeleceu os limites, ele colocou essa realidade de uma maneira ordenada, planejada. Não vivemos um caos, mas vivemos um mundo de Deus. E observe que o domínio de Deus sobre essa realidade, ele é tão tremendo, que quando alguém parte, alguém morre, o que nós falamos para essa pessoa? Deus está no controle, irmão. Não se desespere, Ele está controlando. Esta mesma verdade, ela é encaixada aqui para nós, nos recordando que o mundo foi criado com sabedoria por Deus. Isso implica que Ele colocou os alicerces, tudo aquilo que sustenta a realidade, tudo aquilo que dá sentido, propósito, foi Deus que colocou e ordenou. Isso implica que nós não vivemos em um caos, nós vivemos no mundo de Deus, ordenado pela sabedoria. E como nós temos já exposto aqui no livro de Provérbios, a sabedoria é retratada aqui não como um tipo de conhecimento específico que eu tenho para lidar com a vida. Antes, é alguém com quem eu me relaciono. E ela usa essa linguagem exatamente genérica
porque ela tem a intenção de alcançar todos os povos. Todo mundo quer a habilidade, o conhecimento adequado de lidar com as circunstâncias da vida. E Provérbios ele usa esse termo genérico exatamente para alcançar a esfera de todas as nações. Observe que no livro de Provérbios nós não vemos as citações de Jacó, história da redenção. Nós não vemos a lei de Deus sendo expressa, tido aqui como um parâmetro para nós. Ela é colocada em termos gerais, porque é como se fosse um livro feito para evangelizar aqueles que não estão familiarizados com a história da redenção. Por isso que ele utiliza uma outra figura. Não é trazido aqui a sabedoria como o Messias, porque o Messias só faz sentido para quem é do povo de Israel. No Novo Testamento, quem é a sabedoria de Deus revelada e encarnada? Cristo Jesus. Em Provérbios, o pai que chama aqui, filho meu, e ele diz, estas coisas não se afastem do seu coração. Com quem ele está chamando? Ele está apelando para que você abrace, para que você se relacione. É com Cristo, é a sabedoria de Deus. É este imaginário, é este cenário que Provérbios apresenta diante de nós. E ele expõe que com tudo isso, com a sabedoria, Deus criou todas as coisas. E a primeira implicação para nós é que Deus construiu tudo com sabedoria. O que dá ordem à nossa realidade? O que dá sentido à realidade? A sabedoria de Deus. Portanto, se você tem um compromisso sincero de entender o mundo, de lidar com os desafios da vida de forma genuína, de que você precisa? Se relacionar com a sabedoria, ter um entendimento adequado da sabedoria de Deus, porque Deus formou o mundo com sabedoria. É por isso que você pode estudar a criação e perceber sentido. É por isso que você pode estudar os elementos químicos e perceber que eles funcionam em determinada ordem. Porque tudo foi organizado por Deus, com sentido e com propósito. Nada é por acaso nesta existência, porque o Senhor fez com sabedoria. Em segundo lugar, dos versos 21 a 26, Deus sustenta a criação, e Ele sustenta com a sabedoria. A sabedoria preserva a vida. Veja o argumento do pai, que está expondo para o filho. Filho, abrace a sabedoria. Se case com a sabedoria, não abandone a sabedoria, mantenha firme nela. E ele diz, filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento. O pai pede exatamente para o que? Olha, não perca a noção de que tudo foi criado com sabedoria. Guarde isso. Nunca se esqueça disso. Por quê? Verso 22. Porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Observe que ele diz assim, porque serão vida para a sua alma. É algo louvável dentro do seu ser. O seu ser se regozijará de vida. Ele celebrará vida. Mas observe que ele coloca que serão enfeites no teu pescoço. Essa ideia eu já expliquei em outra sessão, mas observe que quando você coloca um enfeite no pescoço, quem é que está vendo isso? O outro, não você mesmo. Os outros perceberão que você tem algo valioso. Então será algo que você perceberá que te encherá de vida, mas também será algo que é perceptível aos olhos dos outros. Isso já culmina exatamente diz respeito da sua prática. E observe que ele diz aqui, então, verso 23, você andará seguro no seu caminho, e o seu pé não tropeçará. E ainda ele diz no verso 24, e quando se deitar, não terá medo, sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier,
Por quê? O Senhor será a sua segurança, e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Olha o que a sabedoria proporciona. Porque ela sustenta a nossa vida, ela sustenta a existência, ela causa em nós a sensação de segurança. Meus irmãos, nós já estamos saturados de ver nos telejornais a informação de que nós somos a sociedade ansiosa. Muitos sofrem por ansiedades, por medos, por inquietações, angústias. O que me acontecerá amanhã? É exatamente, eles sofrem dessa realidade porque não têm um compromisso sincero e genuíno com a sabedoria. Porque se eu tenho a sabedoria, o que ela me gera? Vida para a minha alma. E essa vida que me gera faz com que o meu andar seja tranquilo, seja seguro, eu tenha um deleite no Senhor, eu tenho descanso no Senhor, e é por isso que eu não vou andar ansioso por coisa alguma. É exatamente aquilo que o nosso Senhor Jesus faz, explica em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de vestir, nem pelo que haveis de comer. Por quê? Porque o Pai Celeste provê tudo, Ele sustenta tudo. E é exatamente essa realidade que é expressa aqui no verso 26, porque o Senhor será a sua segurança, e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Ele não permitirá esse tipo de coisa. Veja que Provérbios não está te prometendo alguma coisa. Ele trata do caminho mais provável. É a ótica que o autor trabalha de Provérbios. Ele está lidando, enxergando aspectos da realidade e aplicando a sabedoria. Neste caso, ele está recortando e percebendo, olha, que a inquietação que você tem no seu caminhar, que a inquietação que você tem quando você se deita, a dificuldade, o temor que você tem repentino de que algo ruim aconteça, venha sobre a sua vida, acontece exatamente porque você não tem um compromisso sincero com a sabedoria. E aqui a exortação do Pai ganha esse efeito. Filho meu, guarde esta verdade no teu coração, porque Deus criou este mundo com sabedoria. E se você tem esse compromisso genuíno, sincero com a sabedoria, você experimentará vida, descanso, essa realidade impressa. Então, quem vive pela sabedoria, vive com estabilidade. Isso não é promessa, isso é o caminho mais provável. Se você compreende que este mundo foi criado com sabedoria, e você tem esse comprometimento com a sabedoria, você viverá com estabilidade. Essa é a percepção que ele apresenta. Mas observe agora, em terceiro lugar, Deus orienta a vida, e com a sabedoria Ele molda as nossas relações. Observe agora os versos 27 a 32. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder fazê-lo. O autor apresenta agora, se ele sai do aspecto pessoal, de que ele te dá estabilidade física e emocional para lidar com a realidade, com as circunstâncias da vida, é isso que a sabedoria te proporciona, mas agora ele te fala que ele te dá a orientação, um modelo adequado para os seus relacionamentos. Então ele diz, não diga ao seu próximo, e esse linguajar do seu próximo é aquele que mora ao seu lado, aquele que vive com você. Ele diz assim, não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão poder fazê-lo. Ora, se você pode praticar o bem, não retenha isso, pratique o bem. Não tarde isso, não deixe para depois, trate o outro com bondade. A primeira implicação que ele
apresenta. Você ser um agente do bem, compreendendo que você tem um compromisso genuíno com a sabedoria, você praticará o bem. E ele diz agora, não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar a você. Se você tem isso agora em tuas mãos, não tarde, não deixe o bem para depois. E nessa sociedade nossa, comprometida com tarefas, não com horários, a gente sempre chega atrasado nos compromissos, mas nós somos uma sociedade extremamente atarefada. Você acorda cedo, lida com as questões do trabalho, sai do trabalho, chega em casa, tem as questões de casa administrativas, se bobear ainda leva coisa do trabalho para casa. Mas, ou você é um jovem, adolescente, ou ainda está no seu período de faculdade, vai para a faculdade, tem os afazeres da faculdade, trabalha o dia inteiro, à noite tem que ir para o curso, voltar, chega tarde da noite e o que você fez do dia? Só trabalhou. Não teve um momento de lazer, não teve um momento de cultivar. E se eu não estou enganado, não teve um momento também de praticar misericórdia, de praticar o bem, de estender a mão ao próximo. Não vou te dar esse auxílio agora, porque eu estou atrasado, eu preciso correr. Esse tem sido o nosso modo de vida. O autor aqui nos chama, observe que o seu compromisso com a sabedoria orientará os seus relacionamentos. E o seu relacionamento, ele está dizendo aqui, que ele pressupõe a prática do bem, de você ajudar o seu próximo. Seja na necessidade que ele esteja, não estou falando apenas em dar esmola, ou outro tipo de coisa, mas o simples sentar e conversar com alguém, já é um baita serviço. Esse comprometimento com o outro, de fazer aquilo que o outro necessita. Veja o verso 29, que ele ainda complementa, continua. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Veja que ele está enquadrando dentro das esferas da sua relação. É óbvio, se eu fizer algo ruim com quem mora comigo, ou mora próximo a mim, eu vou ter um relacionamento comprometido, fragmentado, eu terei prejuízos, eu não terei alguém para me auxiliar prontamente. Então ele diz, olha, desperta. Eu tenho aqui diante de mim não planeje, não tente fazer o mal, não coloque no teu coração algo isso, mantenha uma relação harmoniosa com aqueles que vivem ao seu redor. É esse aspecto que ele expõe diante de nós, enquadrando, pois, ele mora ao seu lado e confia em você. E aqui é interessante esse termo, confiar. Há uma expectativa que o outro tem sobre você. Ele está dizendo que a maneira como você trata pode incorrer na quebra dessa confiança. Há circunstâncias em que, se você não convidar determinadas pessoas para participar de partes importantes da sua vida, o que você quebra? A confiança dessas pessoas. Então ele olha que você não tenha relacionamento frio, mas que você esteja ciente, consciente de que a pessoa tem sentimentos por você, carinho, e ela tem expectativas que você atenda sobre isso. Então não tenhamos frieza na nossa relação, mas sim um compromisso sincero, genuíno, de planejar o bem com essas pessoas. No verso 30 ele avança dizendo, não entre em litígio com alguém, se ele não tiver feito nenhum mal a você. E aqui voltando, de fato, essa esfera das relações litigiosas, não é com qualquer um. Nos chama a atenção que, poxa, pode ser aquela hipótese, pode ser que aquela pessoa que mora perto de mim, mora próximo a mim,
cometeu uma falta, mas não é razão de eu entrar em litígio. Pondere bem, porque essa pessoa talvez não tenha planejado fazer um mal a você. Se ele não tiver feito nenhum mal a você, ele considera aqui esse tom hipotético. Examine, não é qualquer caso, não é qualquer situação. Pondere com cautela, observe isso. E ele conclui dizendo no verso 32, por quê? O Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Note que a razão, a cláusula motivadora que ele expõe para nós, em primeiro lugar, é o Senhor. Quem o Senhor é. E aqueles a quem o Senhor aborrece. O Senhor detesta o perverso, mas trata os retos com intimidade. Ele tem relação pessoal com esses. Por isso que ele coloca, não retenha o bem, não engane, não prejudique e não inveje o outro. Exatamente porque a sabedoria aparece na forma como você trata as pessoas. Se eu não tenho um compromisso adequado com a sabedoria, me afastarei de ter uma relação saudável com o meu próximo. Seja qual relação for. Seja uma relação conjugal, seja uma relação de amizade, seja relação profissional. Eu não terei o relacionamento adequado porque eu não tenho um compromisso com a sabedoria. Por quê? O fundamento colocado por Deus é que o mundo foi criado com sabedoria. E se eu não compreendo a sabedoria, não tenho a sabedoria, não tenho esse comprometimento com ela, eu falharei nas minhas relações do cotidiano. Em quarto lugar, meus irmãos, Deus recompensa. Observe que dos versos 33 a 35, ele diz, Deus responde a cada caminho, a cada escolha que você fizer na sua vida, Deus responderá. Diz assim, verso 33, a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém, a morada dos justos, Ele abençoa. Observe que, para Provérbios, os ímpios são aqueles que deliberadamente rejeitam a sabedoria, rejeitam a Deus, rejeitam o padrão que Deus estabeleceu de vida. E há um enquadramento de 3 grupos de pessoas, que já expomos em outras sessões do livro, que ele apresenta, que são os chamados de tolos. Os tolos no livro de Provérbios são aqueles que escutam o ensino, mas rejeitam a sabedoria, rejeitam o ensino, não querem, ele escuta aquilo, você fala, e ele fala, olha, isso daqui não me tem serventia, não quero. Ele vai e quebra a cabeça, e continua contumaz naquele erro, ele é duro, ele não dá ouvidos. Outra categoria é aqueles chamados de inocentes, de ingênuo. O ingênuo é aquela pessoa que não é tão experimentada na sua vida, que lhe falta experiência, não passou por todas as fases da sua vida e ainda falta maturidade. Este ingênuo, ele ainda tem chance, ele só precisa ser ensinado. Se ele der ouvidos, ele será sábio, do contrário, ele permanecerá ingênuo. Esse outro grupo de pessoas são aquele conhecido por tomar decisões precipitadas. Geralmente são aquelas pessoas mais novas, e aqui, jovens, adolescentes, não estou falando que vocês são tolos, nada disso, é que falta experiência, falta malícia na vida de vocês para determinadas coisas. É por isso que quando a gente passa determinada idade, a gente fala, eu não te disse que isso ia acontecer? Falta experiência. Então, o ingênuo é aquele que carece ouvir, ele precisa ouvir, é aquele que mais precisa ouvir. E há outro grupo de pessoas que é chamado de zombadores. Este não tem solução. Eles são conhecidos por serem escarnecedores.
Ao ensino que ele recebe, o que ele faz? Ele ridiculariza. Que tolice isso daí! Eu vou fazer isso daí? Para quê? Isso não faz sentido. Ele zomba. Ele é diferente do tolo. O tolo olha com aquilo, rejeita. Mas o zombador, ele escarnece. Ele ridiculariza. Este, para o livro de Provérbios, são aqueles que não têm jeito. Estes escolherão escárnio. Estes receberão zombaria no final do juízo de todas as coisas. Observe o verso 34. Certamente ele zomba dos zombadores. Ele quem? Deus. Mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os tolos está reservada a vergonha. E Deus quer exortar exatamente esses dois grupos de pessoas. Aqueles que se enquadram na tolice e aqueles que são zombadores. Zombadores, não tem jeito para vocês. Sabe o que terá no fim? Deus zombando de vocês. Porque até agora vocês estão ouvindo o conhecimento do Senhor, a sabedoria do Senhor, e estão fazendo o quê? Zombando do Senhor. Rejeitando o seu ensino, rejeitando os seus preceitos, que Deus colocou este mundo, criou este mundo com ordem, com preceitos, com sentido, com propósito. E vocês fazem o quê? Zombam. Pois bem, Deus zombará de você. Aos sábios, ele diz que dará honra, mas aos tolos está reservado o quê? Vergonha. Você que não ouviu a exortação da sabedoria, que não ouviu a exortação do Pai, o convite que o Pai chama de a insistência, filho, ouça a instrução, guarde no coração, se case com a sabedoria, não escute os escarnecedores, não escute os zombadores, dê ouvidos, porque o final deles é juízo, é vergonha. Há dois grupos de pessoas no mundo, aqueles que dão ouvidos à sabedoria e aqueles que zombam da sabedoria. Ou você tem o compromisso com a sabedoria, portanto, você se relaciona com ela, ou você tem um descomprometimento com a realidade criada por Deus. E é por isso que há pessoas nos nossos dias que tentam mudar a sua essência, dizendo: olha, agora eu serei um cachorro, não mais um ser humano. Agora eu mudarei o meu sexo, exatamente porque eu confiro sentido à realidade, eu não tenho comprometimento com o mundo criado por Deus. Eu escarneço tudo isso, eu zombo de tudo o que Deus coloca como padrão. Certa feita, estava assistindo os Reels do Instagram, e foi perguntado para um casal interessante, você, mulher, você, esposa, você é submissa ao seu marido? Aí o casal respondeu: não, na nossa relação não funciona dessa maneira. Nós entendemos o que Jesus quis dizer, de que a submissão é uma concessão que é dada, a mulher concede ao homem e tal, e que o homem tem o compromisso de amar como Cristo amou a igreja. Eu conheço isso, é bonito, mas para a gente não funciona assim. Aí vai nos comentários, né, os crentes: não, vocês não entenderam. Aí tenta explicar, mas eles explicaram, eles entenderam. Eles não são ingênuos. Eles não são inocentes. Eles estão deliberadamente recusando o padrão de Deus da existência. Estão recusando a sabedoria de Deus. É dessa maneira que Deus construiu homem e mulher, seres complementares. O que a nossa sociedade quer colocar? Igualdade. E veja, a igualdade que há na essência. Igualmente somos imagem e semelhança de Deus, possuímos a mesma dignidade, mas convenhamos, eu não tenho um útero.
Portanto, eu preciso de que se a nossa espécie haja continuidade, o que precisa? Que haja essa relação complementar. E nessa relação complementar, nós vamos suprindo as nossas carências, necessidades, um no outro. Mas não em mim mesmo, mas no outro. E se eu não tenho um compromisso adequado com a sabedoria, eu vou olhar o padrão de Deus e o que eu vou dizer? Não, tudo bem, para você funciona? Ok, é sua fé. Bacana. Mas a realidade que Deus nos chama para viver é um compromisso genuíno com a sabedoria. Portanto, Deus honra quem vive segundo sua sabedoria. E esse honrar de Deus aqui, não espere uma prosperidade, não espere uma bem-aventurança, vocês serão prósperos, ricos, tem nada a ver. Provérbios não está iludindo ninguém aqui. Ele está falando que no último, no fim dos tempos, nós herdaremos o mundo, a criação de Deus, sem mácula, sem pecado, sem as distorções de um mundo quebrado, que não tem comprometimento com a sabedoria. E ele qualifica: os sábios herdarão honra, porque exatamente o Senhor dará dignidade a estes, conferindo-lhes dignidade, conferindo-lhes santidade, conferindo-lhes justiça no porvir. Então Provérbios não ilude, não cria falsa expectativa, mas antes nos chama a ter esse compromisso genuíno com a realidade. Em síntese, meus irmãos, concluindo este sermão, Deus construiu o mundo com sabedoria, e Ele sustenta a vida com sabedoria. Ele orienta as nossas relações com sabedoria, e Ele recompensa quem vive comprometido com a sabedoria. O que esse texto está nos desafiando nesta noite? A você ter um compromisso genuíno com a sabedoria. Os primeiros 9 capítulos de Provérbios têm exatamente essa função: despertar em você um comprometimento com a sabedoria, de que você entenda que este mundo foi criado com Deus, com ordem. Deus exerceu a sua soberania, nós vimos isso ao longo da liturgia, estabelecendo limites, colocando as coisas no seu devido lugar. Por quê? Para que pudéssemos compreender a realidade que existe com sentido, com propósito, e nos deu capacidade de discernir a verdade, discernir a criação. Está aí as ciências, as matemáticas, a compreensão, o raciocínio lógico, que nos valemos de todas essas áreas do saber para a compreensão da existência. Por quê? Isso tudo é possível porque Deus criou com ordem, com sentido. E esse entendimento nos chama a abraçar esse comprometimento com a sabedoria, com a realidade, para que não tenhamos disfunções na nossa sociedade, elegendo pessoas para representar que são as que não são. Ou dizendo, tentando mudar a natureza daquilo que não é, tentando transformar naquilo que é, ou aquilo que não é. Se nós temos um compromisso genuíno com a realidade, com o mundo criado por Deus, eu tenho essa relação, esse comprometimento com a sabedoria. Portanto, meus irmãos, esse texto parte da doutrina básica da criação de Deus, de que Deus criou todas as coisas, e termina exigindo uma resposta de nós. Você tem um comprometimento com a realidade criada? Então se relacione com a sabedoria, porque Deus está comprometido com aquilo que Ele criou. Deus não varia, Deus não sofre mudança, Deus não melhora, Deus não chega a alguma conclusão. Ele é todo conhecimento, Ele é perfeito no seu ser. Essa é a realidade que Ele criou, e a partir dele é que nós somos chamados a interpretar este mundo, de sentido, de propósito, porque Ele nos chamou à existência, com finalidade de cumprirmos o propósito qual Ele nos chama. Então tenhamos este comprometimento
a viver desta forma, comprometidos com a verdade, comprometidos com a verdade, comprometidos com a realidade criada por Deus, porque Ele fez todas as coisas desta maneira, com sabedoria. E por isso, em resposta a este sermão, eu convido a vocês a cantarmos o cântico Colossenses, aquele cântico que o apóstolo Paulo apresenta no capítulo 1 da carta, que exige exatamente que Cristo, Ele é a sabedoria de Deus, a qual Ele se valeu para criar todas as coisas. Nele existimos e nele nos movemos. Cantemos, coloquemos-nos de pé e adoremos, e cantemos essa verdade